todos nós temos consciência, eu penso que vocês também já têm, que há uma enorme diferença, nomeadamente quanto à aceitação da diferença, nos povos do Norte e nos povos do Sul da Europa. Suécia, Noruega, etc., têm de há muito tempo, mas de há muito tempo, uma política, mesmo em termos políticos e obviamente em termos sociais e do conhecimento, uma política de apoio à mulher. Aliás, vejam quantas mulheres é que estão no poder e onde é que elas estão. Sempre da Alemanha para cima. Sempre da Alemanha para cima. Não? Em termos de maioria. Não? Portanto, isto significa que a aceitação da igualdade da pessoa enquanto pessoa é de facto uma coisa já muito antiga nos países do Norte. Não? E porquê? Porque os países do Norte da Europa têm uma formação básica da população que no princípio do século XIX fazia com que 95% da população tivesse o equivalente ao 9º ano de escolaridade do nosso tempo. Ok? Século XIX. Nós, no início do século XX, hoje mesmo, uma parte significativa da nossa população não tem sequer o número. Isto faz a diferença. Isto faz uma enormíssima diferença. Okay? E, portanto, é este aspecto que eu queria reforçar e chamar muita atenção, que é exatamente porque o pensamento se altera, porque temos uma nova visão das coisas que aparecem na Idade Moderna, aparece no Renascimento, um conjunto de situações que procuram resolver, como era possível resolver no tempo, as necessidades dos deficientes. E aparecem métodos de educação para pessoas com deficiência auditiva, e aparecem os métodos de leitura labial para os surdos, e aparece esta ideia de que não faz sentido os doentes mentais estarem acorrentados nos hospitais, nas prisões, que era onde estavam. As pessoas com perturbação psicológica eram hospitalizados ou eram aprisionados e acorrentados. E temos aqui o Sr. Pinel, uma figura importante da época neste campo, a libertar doentes mentais acorrentados. Por outro lado, eu estou a fazer esta passagem histórica para nós percebermos que, apesar de tudo, evoluímos muito. Não tanto quanto seria desejável, mas evoluímos. E, portanto, há aqui uma alteração profunda ao nível do atendimento do deficiente, não é? E tentativas de resposta. Inclusive é nesta altura que surge o Braille, não é? Que é absolutamente essencial para o acesso à cultura dos séculos, não é? Como sabem. Bom, e depois temos no século XIX, com o início, como sequela, digamos, dos períodos anteriores, o início do estudo, não é? E de tentar perceber, afinal, porque é que somos diferentes e porque é que alguns de nós são tão diferentes e porque é que alguns de nós têm alguma incapacidade, alguma dificuldade específica, não é? E, portanto, começa a perceber-se que, afinal, quando nasce um filho deficiente, quando nascemos com uma qualquer patologia, isto não é nenhum castigo de qualquer Deus ou de qualquer diabo. É uma questão de biologia. Pura e simplesmente. Estamos a atirar para as divindades, para os deuses, a culpa de qualquer coisa de que eles não têm culpa, obviamente. Não é? E, portanto, se é assim, então nós podemos perceber porque é que isto acontece e tentar minimizar os resultados, as consequências, ou, eventualmente, fazendo prevenção, tentar prevenir para que tal não aconteça. Não é? E, portanto, há, inclusive, nesta época, durante o século XIX, esta preocupação de tentar reabilitar as pessoas para que elas possam integrar-se de novo no mundo do trabalho. É evidente que aqui, numa perspectiva ainda muito
funcional e muito produtiva, não é? É como acontece ainda hoje. O que é importante é que eles produzam alguma coisa, não é? Que a gente aproveite também alguma coisa do trabalho deles, mesmo sendo portadores de qualquer deficiência. Enfim, mas do mal ou menos, não é? Já não é mau que assim seja. Depois, o século XX, enfim, que é marcado por duas grandes guerras mundiais, como vocês sabem, não é? E estas duas guerras mundiais são chave para a compreensão de muita coisa, nomeadamente para o salto em termos de compreensão, de imposição, diria primeiro, de imposição de um conjunto de regras que definem os princípios da dignidade humana. É, depois do processo de Nuremberg, que aparece o primeiro Código de Ética, que se define que não é possível, não é aceitável que a humanidade utilize que alguns homens utilizem outros seres humanos para fazerem experiências científicas que são prejudiciais a quem é utilizado para as fazer. Como aconteceu na Alemanha nazi, por exemplo. E como aconteceu, obviamente, noutras situações. E, portanto, é a partir desta situação da desgraça na Europa que começa uma série de movimentos no sentido da afirmação do direito à dignidade humana, à liberdade e, portanto, à democracia. Não? E, portanto, há um conjunto de avanços extremamente importantes nesta área e eu prometo que não vou demorar muito mais, porque vou-vos dar a palavra para aí, da minha parte. E começam a surgir um conjunto, há imensos, eu não pus aqui nada de especial, imensas organizações que se preocupam exatamente com a aplicação e que defendem a aplicação dos princípios decorrentes da dignidade humana, do respeito pelo outro, da liberdade, etc. Não? Portanto, a Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, a Sociedade Escandinava de Ajuda a Deficientes, é a primeira sociedade, cá está a Escandinava, do Norte, é a primeira sociedade de ajuda a deficientes que aparece no mundo, não? E não é por acaso que aparece exatamente na Europa do Norte, e aparece depois com a Carta das Nações, a ONU, e a partir da ONU, a Organização das Nações Unidas para as Pessoas com Deficiência, que é a Enable, a Unesco, a Unicef, a Organização Mundial de Saúde, etc. E aparece a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Que, precisando, obviamente, fazendo sentido que ela seja eventualmente revista na sua formulação, passados estes anos todos, de qualquer modo diz uma coisa lapidar. No artigo 1º, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Podem nascer diferentes noutra coisa qualquer. Na cor da pele, nas suas características físicas ou psicológicas, mas nascem sempre iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. E é este espírito de fraternidade, não é? E é este respeito pelo outro, como igual sendo diferente, que eu acho que vale a pena trabalhar, pensar, porque de facto é o pensamento que nos conduz. E apesar de tudo isto, e do artigo 25, que fala, ainda que de uma forma que precisaria de ser revista, da situação da deficiência, e que eu passo à frente, apesar de tudo isto e das organizações, apesar de sabermos da compreensão que temos, do que sabemos e da compreensão que temos acerca das diferenças, tendemos a manter preconceitos. E a luta contra os preconceitos só é feita a partir do momento em que o nosso nível de desenvolvimento social e cultural vai aumentando.